Boa tarde, hoje eu converso com Marcelo Caseira, que é aluno do nosso curso Mentoria em Vinhos, e ele vai contar pra gente toda a sua experiência no mundo dos vinhos. Vai ser muito bacana e vou esperar eles entrarem aqui, junto com também o sommelier Jenny Tartari, vai estar aqui com a gente. Vamos conversar bastante sobre vinho, sobre trajetória do mundo do vinho. Tudo bem, pessoal? Boa tarde! E vai ser uma live diferente, bem interessante, sobre trajetória do mundo do vinho. A gente que gosta a gente que gosta de vinho e a gente que começa de repente a estudar. Então, o que levou essa pessoa a estudar e a conversar? Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo jóia. E você? Graças a Deus, tudo ótimo. Deixa eu melhorar Show. aqui. Tá ótimo. Você com esse sotaque todo, Marcelo. Você é carioca, Marcelo? Pois é, não tem como disfarçar, né? Esse monte de Não, S no final, X no final, não tem jeito. não tem como disfarçar, Não exatamente. tem Deixa eu ver se como. Diane já chegou aqui, ainda não. Bom, quero saber o seguinte. Você, primeiro, obrigada por ter aceito aí esse desafio aí que a gente propôs para os nossos alunos de virem conversar com a gente aqui, contar um pouquinho da sua experiência. A Diane chegou aqui agora. Vou chamar ele. Venha, Diane. Então, queria te agradecer imensamente Não, pela, para mim é um pela prazer. disponibilidade aí de vir conversar com a gente. Aê, agora Oi, sim. Opa, Tudo bom? tudo bem? tudo. Live completa agora. Agora sim, estou no cenário, tô na frente do computador aqui de outro lugar. Boa. Ah, Bom, então, estava conversando aqui com o Marcelo. Ele estava falando que ele é carioca, né? Você mora no Rio ainda? Você mora no Rio há muitos anos? Nunca saiu daí? Me conta um pouquinho. Não, na realidade, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, né? E a minha vida profissional também fiz toda ela aqui na indústria farmacêutica, mas viajei bastante o Brasil porque trabalhava na área comercial, então estava sempre dentro de avião, em hotel e na rua. Então, nossa, faz conhecer tanto um tempo pouquinho. isso. Quanto, Pois é. Nossa, quanto tempo que isso como, acontecia, né? olha, essa é a dura realidade nossa agora e a gente tem que. Também, ainda bem que a gente tem isso, né? Para a gente falar do que a gente gosta, isso aí Verdade. é uma excelente alternativa. Isso aí, com certeza. E aí você, quero saber assim, sua história no mundo do vinho começou como? No sentido assim, já veio essa paixão por vinhos, assim, já veio de família, dos seus pais, ou isso começou com você? E eu sei que você tem outros hobbies também, charuto aí, mas depois a gente entra nisso. Tá bom. Não, na realidade, o meu pai é português, né? Eu também sou cidadão português, então o vinho vem daí. E desde criança eu sempre convivendo com meus pais, com meus avós aqui no Brasil, porque eles vieram bem cedo para cá, na década de 50, 40 mais ou menos, pouco fora daquela data do legado italiano, e veio para um outro propósito completamente diferente, que o povo português veio para cá muito mais com a questão de comércio, né? E aí, a partir desse momento, eu comecei a tomar contato com o vinho, né? Mas na minha infância, realmente, ele nunca foi assim um diferencial, nem nunca foi nada assim que me chamasse muita atenção. De uns 20 anos para cá, e aí tem algum tempinho, aí sim eu falei, cara, deixa eu começar a entender um pouquinho esse mundo aqui, né? Que é imenso, né? Que é vivo, né? Não para o tempo todo, e Opa, toda hora que tem coisa nova. pois é, e que para mim isso é bastante interessante. Eu gosto de coisa que não tem rotina, né? Isso é uma coisa que o vinho não tem, a rotina. Então, para mim isso foi bastante bacana. E aí uns 20 anos atrás, 22 mais ou menos, eu comecei a tentar me dedicar um pouquinho. Fiz algumas coisas na ABS, participei de grupos na ABS aqui no Rio de Janeiro, né? Então já conheci algumas vinícolas, tem algumas histórias interessantes aí. Por exemplo, eu não bebia vinho branco e hoje adoro vinho branco, tem uma história super bacana em Bom cima saber. disso. Muito Então, bom assim, saber. e aí comecei a estudar, né? E aí, na verdade, assim, é um assunto, cara, que não tem fim, né? Não tem fim. Esse, Não tem você, fim.
você vai Não estudar o tem tempo fim. todo, até morrer, Se só até você, morrer. pois é, você tem que estudar, não. Não até morrer, não. Um pouquinho depois, eu acho. Agora, Pois é. porque tem muita coisa, né? Se a gente quiser saber tudo profundamente, tem que se dedicar mesmo, né? Tem muita coisa bacana para aprender sobre harmonização mais ainda, sobre degustação de vinho, sobre, sei lá, tudo, as uvas, a característica da uva, sem falar que quando você sabe a teoria toda, que é toda essa parte, a prática é diferente. Porque se você beber todo ano o mesmo vinho, vou beber, sei lá, o vinho que vem na minha cabeça aqui, o Dom Melchor. Vou beber Dom Melchor, Cabernet Sauvignon do Chile, maravilhoso, todo ano. Todo ano ele é diferente. Sim. Porque muda a safra, porque a safra tem um clima diferente. Então, por mais que seja igual, é diferente. Ah, ah. Show. E aí Então, você. assim, desculpa, Ana, fala. Fala. Não, vai, continua. Era para você continuar mesmo. Não, então, com base nisso que o Jânio falou, né, na realidade, o exemplo que ele deu que muda de safra para safra, o vinho ele muda na mesa, né? Ele muda na mesa enquanto você tá bebendo, né, degustando. Então, isso é uma coisa fantástica, né? Por uma bebida, né, ela é viva, ela está ali na tua frente e você Uhum. tem que tomar conta dela para ela poder te proporcionar o melhor, né? Então, assim, Isso aí. isso é que é legal no vinho, isso é que é bacana. Exatamente. Aí você começou a tomar vinho, começou a curtir, porque eu vi seu Instagram lá, ele é todo vinho praticamente, né? Ó, Tem vou dar uma bastante, fuçada né? depois. Vou dar uma Opa, fuçada lá legal. depois. Tem bastante. Então, aí, assim, aí estudei um pouco e tal, e aí, assim, algumas mudanças que foram bem interessantes na minha vida, que me ajudaram muito com o vinho, né? Primeiro, eu não bebia vinho branco. Então, um dia, num jantar com um amigo em São Paulo, ele falou, pô, vamos tomar um vinho? Eu falei, vamos. Estava um pouco quente. Aí ele falou, vamos beber um vinho branco? Aí eu falei, cara, vamos beber um tinto, né? Vamos beber um vinhozinho tinto. Aí ele, beleza. Aí abriu o tinto, ele falou, você não bebe vinho branco? Eu falei, não. Aí ele me fez a pergunta, por quê? E eu não sabia responder. A pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que você não bebe? Aí eu falei, cara, não sei. Aí chegou no final daquele ano, ele me presenteou com vinho e ele falou, tem 3 brincadeiras aí para você, com você, né? Primeiro, era um Monte dos Cabaços branco. Então ele falou, é branco, é português e tem um nome diferente, Monte dos Cabaços. Eu falei, vou beber esse vinho no Natal. Bebi no Natal, fiz todo o ritual direitinho, baldinho com gelo e tal. Cara, foi uma experiência assim fantástica. Não deixei Linda. de linda, não deixei. Mudou a visão Mudou o do vinho patamar. branco. E aí o que aconteceu? E não deixei de tomar meu vinho tinto naquele dia, né? Então eu bebi meu vinho branco e bebi meu vinho tinto. Então assim, mas o que mudou ali, Jane e Ana? Que eu acho que foi assim para mim é que me ajudou muito. Eu falei, eu não posso ser conservador e não posso ficar limitado a um Ao padrão, tinto. ao tinto, a um padrão, seja uma uva, um lugar, sei lá, seja o que for. Uhum. Aí, beleza, voltei aqui na Cadeg, né, que é um lugar que tem bastante opções, o Jânio deve conhecer, Uhum. que é um mercado aqui no Rio. Aí comprei de novo esse mesmo vinho e na segunda vez que eu fui comprar não tinha mais. Aí eu falei pro cara, pô, então me dá uma outra opção aí. Aí o cara veio com Catarina, Sensacional. que também que é outra Opa, é opção, um belo vinho. um belo Belo vinho vinho. português. Aí, conclusão. Aí, naquele momento, eu falei, não, cara, daqui para frente é experimentação. Então, por exemplo, eu tô com 2 Surly na adega, que eu nunca experimentei, tá lá, prontinho para experimentar. Então, Mas que é partida espumante? Espumante? espumante, Ah, que da legal. Casa Pô, Valduga. já vai começar lá em cima. É. Então eu falei assim, cara, eu falei assim, não, deixa eu entender como é que isso aqui funciona. Aí eu mudei. Eu falei, uva é diferente. Opa, beleza, quero experimentar. Por quê? Porque aquela experiência foi muito boa. Obviamente tiveram vinhos que não me agradaram, né? Mas beleza. Faz parte do Eu não caminho. deixei, exatamente, não deixei de me beneficiar dos que eu gostei, né? E que possivelmente eu não teria tido a oportunidade se eu não tivesse tido essa experiência, né? Então, assim, isso para mim foi uma mudança bem bacana no vinho, né? E que me proporcionou expandir um pouco mais conhecimento, entendeu? E experiência, né? Principalmente.
Aham. É isso aí. E aí, então agora você contou pra gente aí como que foi sua entrada aí no mundo dos brancos, que é um outro mundo também, Jenny sempre fala isso, é um Sim. universo, o mundo dos brancos. Quando E você aí eu quero saber descobre, dos puxa. outros mundos também, assim, se você você falou do Surli aí, mas quero saber, assim, como que era a sua relação com os espumantes, ou com o vinho rosé, por exemplo, me conta aí. Não, então, era nula, né? Era nula. Então, a partir desse momento do vinho branco, eu falei assim, cara, ok, por que, que o vinho é rosé? Aí eu fui entender. Beleza, então agora vamos experimentar o vinho rosé. Aí descobri que a minha mulher gosta muito de vinho rosé, e aí eu preciso ter vinho rosé. E aí eu acompanho ela no vinho rosé. Então, aí o negócio começou a expandir mesmo, né? Do tipo, pô, beleza, tem um espumante aqui diferente. Qual é a diferença do espumante de entrada, de um espumante um pouco mais encorpado, né? E a ABS me ajudou muito, né? Porque o convívio dentro da ABS, ele te proporciona uma diversidade de conhecimento assim absurda, né? Com as pessoas que estão ali, né? Então, o meu último monitor era o Paulo Decato. Então, assim, tudo isso ajuda muito. E você conversando e experimentando, né? E também fiz algumas experiências em Mendoza, no Chile. Tem algumas histórias, tem uma história de um Barolo na Fontana de Trevi, lá na área do Gianni, que é super interessante. A gente chegou assim, final de noite, ninguém queria ir para o hotel, aí eu fui tipo uma quitanda, né? Como se fosse uma quitandazinha aqui, nossa. Pô, e tinha um Barolo lá, sei lá, uns 30 euros por aí, 40 euros, alguma coisa assim. Aí eu falei, pô, vou comprar esse vinho Esse aqui, mesmo. cara. Eu falei, comprei. Aí depois que eu vi que eu não tinha nem abridor nem taça. Pedi, pois é. Pedi o cara para abrir, né? Pedi para abrir, né? E falei pro cara, pô, cara, infelizmente, desculpa, me dá copo de plástico. Vou fazer o quê? Não tem como não beber esse Barolo aqui. Cara, fomos para Fontana de Trevi. Eu, minha mulher, Copinho mais de dois plástico. amigos, copinho de plástico. Uma ainda falou assim, pô, copo de plástico. Falei, pô, não precisa nem beber. Se não quiser, não tem problema. Não tem Devolve aí, que problema. Barolo, ok. Sobra Bebo até eu. mais. Então, assim, isso também me tirou um pouquinho. Sabe aquela história do Eno chato, né? O Eno chato e tal, não sei o quê? Isso me tirou um pouquinho também. Ah, mas então você faz isso em casa? Obviamente não faço. Não, Não, claro. tem tudo bonitinho, mas numa oportunidade, num negócio, você acaba subvertendo algumas regras que você tem para Claro. você não perder aquela oportunidade. Então, assim, essa foi uma história linda, né? E a gente sentado no Fontana de Trevi com um Barolo de 30 euros, que aqui talvez custasse, sei lá, uns 100, 150 euros, né? Bebendo em copo de plástico. E o vinho maravilhoso, uma experiência maravilhosa, né? Então, assim, Porque só ia ser naquele momento ali, não ia acontecer de novo, né? não ia E daquele acontecer momento, mais. maneiro, bacana. Exatamente. Então, assim, não vou entrar no hotel, pedir taça, negociar. Não, cara, vamos. Outra história e aí muda de figura o negócio. E Exatamente. também, né, vamos combinar, o lugar já estava propício, o vinho já era maravilhoso, tá tudo Sim, sim. maravilhoso. O Que ambiente, o seja clima, o astral todo. sentar, Tava tá frio, com os fevereiro, amigos, né? tá Frio danado lá. viajando. Então, O assim, barulhinho, foi o bem. Exatamente. barulhinho deu uma esquentadinha boa, né? Nossa, O boa barulho deu uma demais. esquentada para Boa aguentar demais. jogar uma moedinha ali na Fontana. Boa demais, boa demais. Foi O ótimo. problema é Foi uma se beber experiência demais, você assim. acabar jogando nota de euro na Fontana. Aí Pois é, aí não dá, não dá. complica a viagem. Tem que botar a nota na carteira e deixar a moedinha no bolso da frente, para não dar problema. É isso aí. Boa. E além da Itália, aí você visitou outras regiões vinícolas também? Não, aí conheci Mendoza também, que eu acho que é um lugar que tem bastante experiência. Vale dos Vinhedos também eu já fui, pelo menos umas 2 vezes. E a gente, surpreendentemente, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer aqui que no passado eu tinha um certo preconceito com vinho brasileiro, e hoje eu não tenho mais, né? Então, assim, cara, os vinhos nacionais são excepcionais, excepcionais. Tem pelo menos uma meia dúzia de garrafa na minha adega aqui para eu beber. Eu até anotei aqui que é o Maragato da família Beber. Pô, ele é um espetáculo esse vinho, entendeu? Eu tô com um vinho aqui 90 da Aurora também, que eu nunca experimentei. Então, assim, quando eu fui no Vale dos Vinhedos, eu também quebrei um pouco esse preconceito, até porque
a indústria brasileira de vinho ela cresceu muito, né? Ela cresceu muito em qualidade, em profissionalismo e principalmente na questão do e-commerce, de fazer chegar o vinho a algumas pessoas, a fazer essa movimentação que envolve o e-commerce, que é uma live como essa, todas as lives que vocês fazem, todas as dicas que vocês dão, trazendo enólogos, trazendo proprietários de vinícola. Então, quer dizer, todo esse movimento, a indústria brasileira ela se profissionalizou bastante, com uma competência muito grande, que tem uma garotada boa aí, né, cara? Tem uma garotada bem bacana aí nessas vinícolas. E foi bem rápido, né? E foi muito rápido. Em 20 anos cresceu 50. Sabe? Muito rápido. Toda a parte de organização lá, toda a parte de turismo que eles não tinham e passaram a ter. Então, acho que a partir do momento que começaram a fazer, dar um foco maior no enoturismo, a história mudou e rápido. Isso foi muito bom. Sim, a Alma Viva é uma adega, é uma vinícola linda, maravilhosa. Desculpa, Alma Única. Linda, novinha, linda de morrer. Novinha, linda, linda demais. Então, assim, eu entrei numa... Antes de ir na Valduga, tem um pouquinho antes a Marco Luigi, que eu entrei assim de forma despretensiosa. Nossa, cara, que vinho... Também. Pô, lindo, que vinhos ótimos. Então, assim, o vinho brasileiro cresceu muito. Então, assim, hoje, para mim, é o seguinte, vinho na garrafa é ruim, tem que estar aberto na taça, e ele pode ser de qualquer lugar. Então, aquela tem uma história de mete o saca-rolha, né? Então, mete o saca-rolha e vamos pro vinho. Então, ter experiência de provar, de conhecer. Eu acho que isso é que faz um pouco a diferença de você crescer no mundo do vinho. Até porque você precisa descobrir o que você gosta e o que você não gosta. E só bebendo, né? E só bebendo, não tem como, né? E aí eu vou te perguntar o seguinte, em que momento você conheceu a gente, ou se você já conheceu o Gianni, em que momento você entrou em contato com o nosso conteúdo, assim, como é que foi essa história? Então, o Gianni eu conheci na live do curso do Conte Toro. Né? Não me lembro por quê. Apareceu aqui nas minhas mídias, né? Isso aí não adianta nem a gente fuçar, porque aparece mesmo. Não vai descobrir nunca. Exatamente. E aí eu assisti algumas, né? E nesse período agora, porque eu estou na turma 2 de vocês, né? Apesar de eu conhecer um pouco, apesar de eu ter um pouquinho de experiência, você sempre está aprendendo o tempo todo, né? Então, eu sempre digo o seguinte, que eu troco 100% do que eu sei por 10% do que eu não sei. Eu troco na boa. Né? E aí eu falei assim, eu acho que está num momento bom de eu dar uma reciclada. Né? Dar um momento bom de escutar uma pessoa diferente da ABS, apesar de eu saber que o Gianni tem um histórico bacana dentro da ABS, né? Eu falei, onde eu me formei aí. Exatamente. Sim. Então eu falei assim, não, deixa... E sabendo que tinha um pedaço do curso que ia ser uma revisão. Né? E revisar nunca é demais, né? Revisar nunca é demais. Então, assim, e o meu... Não, mas aí grande... você pulou uma parte... Não, mas calma aí, você pulou uma parte. Você conheceu o Gianni no curso da Conte Toro. Ok, beleza. Aí você fez lá umas aulas e tudo mais. Ok. E aí, como é que você conheceu a gente depois? Não faço a menor ideia. Apareceu na minha mídia também. Não faço a menor ideia. Apareceu na minha mídia, eu vi lá a mentoria em vinhos, eu falei, legal, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Eu falei, eu conheço... Esse cara é do Conte Toro. Peraí, deixa eu dar uma pesquisada. Eu conheço esse cara. Tá mais gordinho. Tá mais gordinho agora. Tá, não sei. Aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhada aqui. É ele mesmo e tal, não sei o quê. Deixa eu ver o conteúdo. Aí entrei na página de vocês, aí me inscrevi, aí recebi lá aquela semana que antecede a jornada. Aí dei uma olhada, aí eu falei assim, isso aqui eu acho que é revisão, mas tem coisas novas aqui que eu, de repente, não conheço. Aí eu acho que na jornada, se eu não me engano, o Gianni ele menciona que ele é descendente de italiano, italiano, né?
só por um descuido nasceu aqui. E aí eu falei assim, não, cara, eu acho que eu acho que aqui é uma oportunidade de conversar ou de interagir com uma pessoa que está num mundo real, né? De velho mundo. Né? Então, aí eu falei assim, eu acho que vale a pena. E aí me inscrevi. E aí eu estou super feliz. Parabéns aos dois. A estrutura do curso é bem bacana. A sequência de velho mundo, novo mundo, o serviço. Então, assim, é bem bacana. Para mim, foi muito útil na revisão, né? Revisar algumas coisas, né? Certificar algumas escolhas que eu fiz lá atrás. E também novos conhecimentos, né? Porque você nunca para de deixar de conhecer. Você está sempre o tempo todo conhecendo uma coisa nova, né? Isso aí. Muito bom. E quando você, assim, decidiu, você estava já procurando fazer uma revisão, assim, mais ou menos? Ou você apareceu ali e falou assim, isso aí eu quero. Como é que foi? Não estava. Aproveitou. Isso aí. Não estava procurando, apareceu e eu aproveitei. Então, assim, Entendi. foi um negócio mesmo que a estratégia de marketing de contato de vocês, para mim, deu resultado. Que apareceu, funcionou, estava num momento bacana para mim, né, principalmente, né, até porque o Rio de Janeiro está na segunda onda aqui dessa nova fase, e aí eu falei assim, eu acho que é um momento bacana de revisar conhecimento e adquirir novas coisas. Então, na realidade, eu não estava pensando de jeito nenhum, mas foi oportuno. Entendi, legal. E aí eu fiquei também ali fuçando seu perfil, vi que você é um grande fã de charuto, e aí eu queria saber assim, se você ali já harmoniza uma coisa com a outra. Já harmoniza sim, se você já une uma coisa com a outra, ou se são momentos diferentes que você aproveita essas duas paixões aí que você tem. Não, eu costumo harmonizar sim. No meu gosto pessoal, a melhor harmonização para charuto é café expresso, no meu paladar. E o segundo é o nosso famoso vinho do Porto, que cai como uma luva. Né? Aí é o meu primeiro. Primeira escolha. E assim, já harmonizei vinho, eu já harmonizei charuto com outras uvas, né? Malbec, ou até mesmo o Syrah, porque é uma uva um pouquinho mais apimentada, e dependendo do charuto que você tem, ele pode fazer um balanço e tal. Monte Cristo, que Monte Cristo. Interessante. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o que acontece? Aí essa harmonização eu faço um pouquinho mais com o tinto e esses outros dois. Tem o Bourbon também, que também é uma boa harmonização com charuto, né? Mas, por exemplo, os vinhos refrescantes e os vinhos mais leves, aí eu não misturo com charuto, até porque vai atropelar. Mesmo a harmonização sendo um desafio hoje no meu conhecimento, né? E eu preciso aprender um pouco mais sobre isso, eu vejo que está muito distante, né, o charuto, o calor do charuto, com aquele frescor do vinho, seja ele leve ou tinto ou vinho branco. Então, assim, essa experimentação eu ainda não fiz, mas normalmente eu estou sempre num vinho de uva mais encorpada, né, mais tânico e com um pouquinho de teor alcoólico um pouquinho maior, e o vinho do Porto e café, né? Às vezes, por exemplo, eu não vou fumar um charuto e beber café, tu vai ficar uma semana acordado, né? Não vai conseguir dormir nunca mais. Não vai dormir nunca mais. Então, normalmente eu tomo 2 golinhos de café e depois eu vou pro vinho do Porto para terminar o charuto. Mas eu gosto toda uma bastante. Estratégia aí, ó. Senão não dá. Mas ficar uma semana acordado não dá. Tem toda uma estratégia, todo um ritual aí. Bebe café para ficar acordado, bebe vinho do Porto para dar aquela relaxada. Isso aí. Boa. Curti, muito bom. De vez em quando, falando de charuto, de vez em quando minha aventura aí com o Partagás, o Série D número 4 lá, que é uma maravilha. O D4 é bom. O D4 que é lindo, curtinho, robusto, né? Curtinho, relativamente rápido. Fuma relativamente rápido, é bacana. Partagás. Eu gosto muito do Monte Cristo Edmundo, né? Você falou no Monte Cristo, o Edmundo, que é aquele um pouquinho mais robusto, ele é um pouquinho maior do que o D4, né?
É o torpedo, aquele que é o torpedinho? Ou não? Não, Acho que não, não. ele é igual ao D4, mas ele é um pouquinho maior. Mais O robusto, tá? torpedo tem um sabor bem parecido com o do Edmundo também. Uhum. Que a gente chama ele de Sim, o anticristo tem belicoso, essa né? cara de ser meio apimentado, assim, não é meio Sim, sim, diferente. sim, sim. Ah, uma boa, faz tempo que não fumo Monte Cristo. Vou arrumar um Monte Cristo e arrumar um Sirá também para ver o que vai dar. É, Gente, não entendo nada de charuto, estou boiando nesta conversa, mas enfim. De vinho já entendo, agora de charuto eu não entendo nada. Charuto é legal. Mas eu imagino que deva ser interessante mesmo. bacana. Marcelo, deixa eu te fazer outra pergunta. Vinho todo dia ou vinho de vez em quando ou quase Não, todo dia? eu tomo quase todo dia. Eu bebo vinho quase todo dia. A gente agora que está um pouquinho para manter esse todo dia, mantendo um pouco a garrafa na geladeira, né, para o dia seguinte. A gente realmente não tinha esse hábito. O hábito que a gente tinha era mais para o final de semana. E normalmente a gente tem uma semana de, vamos chamar assim, de update relacional, o famoso DR, né? E que a gente abre uma bela de uma garrafa de vinho para falar bem da gente, mal de todo mundo, né? E aí Dá uma aliviada na tensão. dá uma aliviada na tensão. E aí normalmente final de semana, mas hoje a gente já praticamente bebe quase todo dia. É muito comum a gente beber uma tacinha de vinho durante o almoço, né? Então a gente elege uma garrafa para a gente consumir ela no almoço rotineiro. Isso é um hábito da minha família mesmo, né? Na época do meu avô, é muito comum isso, né? E quando você vai para o velho mundo, Espanha, Itália, Portugal, isso é muito comum, a refeição do dia a dia ser acompanhada de um vinho. Então, assim, o vinho ele está na nossa vida aí o tempo todo. Show. Algum vinho preferido, algum país preferido, alguma uva preferida? Ana, assim, vamos lá. Eu gosto, as duas uvas que eu mais gosto é o Malbec e e o Shiraz, né? Shiraz ou Syrah, né? Dependendo da área. Do lugar. O Malbec é uma luta que a gente teve, né? Principalmente até num grupo aqui de amigos que às vezes a gente bebe, é tirar essa coisa de só Malbec argentino, né? Tirar um pouco isso, né? E teve um período, se eu não me engano, uns 5 anos, 6 anos atrás, o Malbec argentino ele era muita madeira, tá? Tinha madeira demais, entendeu? Até não, e aí cansa, porque aí você não consegue sentir sabor diferente, retrogusto diferente, aromas diferentes, você não consegue, porque é sempre aquela mesma pegada. Então, o que a gente começou a fazer é trazer Malbecs de outras áreas, né? Vamos tentar Malbecs Regiões. de outras regiões. As uvas portuguesas me agradam bastante, né? Outro dia eu até falei isso na nossa live aí, não me lembro se eu falei. Eu bebi um Touriga Nacional brasileiro. Touriga Nacional, né? Legal. Pô, espetacular, o vinho estava espetacular, entendeu? Então, assim, eu prefiro uvas mais potentes, né? Uvas mais, que são aquelas uvas que são mais, o famoso, como diz às vezes, Encorpadas, né? encorpado chega chegando, né? Tá lá. Mas, Toda uma vez só. exatamente, Mas, assim, não me limito a beber só esse tipo de vinho, não. Porque tem dias que eu quero beber um vinho, mas não estou afim desse potente, eu vou no Pinot Noir. Comprei um Pinot Noir outro dia aqui, Sensacional. um francês de R$ 63, nem me lembro onde foi, não sei se foi na World Wine. R$ 63, não conhecia, abri o vinho espetacular, entendeu? Espetacular o vinho, entendeu? Então, assim, não me limito a ficar só nesse, não. E vou encaixando aí. Hoje eu estou mais... Falhou aqui. Deu uma falhadinha aqui. E aí você vai... E aí você vai... eu vou equilibrando esse gosto, entendeu? Basicamente isso que eu vou fazendo. Eu acho que o que você está falando assim é a coisa mais bacana que tem, sabe? Que é variar. Sabe? Você provar um vinho que é super encorpadão, mas não é, por mais que seja o seu paladar que você goste mais, mas você também bebe um Pinot Noir. Então são dois extremos completamente. Sim. Então você tem um espectro gigantesco aí do que você pode colocar no meio, né? De uvas diferentes assim, para ir
quase chegando naquele estilão que você gosta lá de mais encorpado, mas ainda subindo um pouquinho a partir da Pinot Noir, que é mais levinha, mudando de estilo, né? Sim. Tem um ponto que eu acho que também foi bastante importante, um pouquinho, posso falar divisor de águas aí, foi em relação ao grupo, né? Meu grupo na ABS. E você comentou isso um outro dia, que é você avaliar o vinho sem o teu julgamento de gosto, né? Você julgar, você avaliar a qualidade do vinho. E na ABS eu já tomei vinhos robustos, que estavam perfeitos, mas não agradou meu paladar. O vinho está ok, mas não é o meu mas preferido. Não é o meu preferido. A minha praia é outra. Então, assim, eu acho que isso também, o estudo e o aprendizado, ele te proporciona. É você, ok, deixa eu... por exemplo, você avalia um determinado carro, né? E você sabe que por aquele preço, o que ele te entrega, o que ele te proporciona, mas você diz assim, eu não gosto desse carro. É isso aí. Beleza, Perfeita associação. eu tenho outro tipo de carro. Então, assim, eu acho que isso, o conhecimento, né? E o estudo, e principalmente a experimentação, te proporciona essa avaliação, né? Esse teu julgamento, vamos dizer assim. Né? E muito legal. E deixa eu te fazer outra pergunta aqui, inclusive quero responder o Antônio aqui, falou que curtiu muito a aula de ontem. Para quem não sabe, está rolando a nossa Semana do Vinho, harmonizando tintos de inverno. Começou ontem, mas ainda dá tempo de você participar, assistir o vídeo número 1, que já foi liberado. O Antônio falou que não conseguiu entrar no grupo do WhatsApp, o acesso está no seu e-mail, tá bom, Antônio? Se você fez sua inscrição direitinho, busca lá seus e-mails, que vai ter um link para um grupo do WhatsApp. Ou qualquer coisa, me manda um direct aqui que a gente ajuda você. Tá joia? Quem não fez inscrição ainda, não assistiu a aula, corre lá para assistir ou corre para fazer sua inscrição. Links na bio ou em vinhotododia.com.br. Eu quero fazer outra pergunta para você, Marcelo. Diga. Dentro do curso Mentoria em Vinhos, a gente tentou fazer um curso bastante completo, né, assim, que misturasse essas aulas de teoria, né, que são as aulas gravadas que estão lá, para você lá dentro da plataforma, e essas aulas ao vivo, né, junto com o mesmo vinho do professor e tudo mais, tem os colegas ali para gente fazer degustação junto ali. Você já veio de um processo de estudo, então não era tão novidade para você, mas o que você mais curtiu nessas degustações comparativas que a gente fez, nessas análises de harmonização que a gente vem fazendo? O que você está curtindo aí dessas aulas ao vivo? Então, eu acho que assim, tem duas coisas que me chamaram bastante atenção e eu gostei bastante. A primeira, em relação às aulas, as questões do solo. Né? Porque eu tive uma experiência em Mendoza que foi bem interessante. Eu nunca tinha visto, né? E eu perguntei a concierge na época, disse, por que você tem aquele DV Catena? Malbec. Essa foi a pergunta que eu fiz a ela. E ela me levou para ver um pote de vidro de 1,5 metro, mais ou menos, aonde ela ali colocava o solo de cada terroir. E aí, ali, eu comecei a perceber a total diferença que você tem de um terroir para outro. Né? Então, é o seguinte, na realidade, são duas uvas Malbec plantadas pelo mesmo catena, só que em terroirs diferentes, com vamos dizer assim, com o crescimento completamente diferente, seja ele devido ao solo, seja ele devido à questão ambiental, né? Vento, sol, calor e microclima, né? Microclima. O clima diferente entre as duas parcelas, talvez. Exatamente. Então, eu acho que isso foi legal no curso de vocês, porque vocês dão muitos exemplos de solos diferentes. E o que acontece com o vinho a partir daquele solo. Então, esse para mim foi bastante bacana. E um outro ponto no Virtual Taste, que eu realmente nunca tinha feito, é a comparação com as duas taças na mesma mão. Porque na ABS a gente sempre usa 3 vinhos. Então, a gente até no final dá uma comparada, mas é uma comparada muito informal, muito não está na estratégia do aprendizado.
Mas aquela de, ok, vamos lá, prova aqui agora, prova outra. O que você sentiu aqui? Eu acho que essa dinâmica na Virtual Tasting foi uma coisa que eu não conhecia, nunca tinha pensado, nunca tinha experimentado e foi bastante bacana. Foi bem Muito bacana. legal. Foi bem legal. Muito bom. E é realmente, assim, eu falo que esse lance de degustação comparativa foi realmente o que me fez aprender vinho de verdade mesmo, essas características e tudo mais. E é um excelente exercício, principalmente para as pessoas que falam, vinho para mim é tudo igual, Tudo igual. não sinto cheiro de nada. Então, quando você pega duas taças muito diferentes, assim, mesmo que sejam dois vinhos tintos, bota um e bota no outro, mesmo que você não sinta aroma de nada, você vai sentir claramente a diferença ali Diferença de um entre outro. eles. Eu acho que a maneira mais rápida, assim, é uma maneira de encurtar o caminho, sabe? De você poder pegar os dois e depois, quando você degusta um sozinho é uma coisa, se degusta o outro sozinho é outra coisa. Quando você faz esse comparativo, encurta muito o entendimento dos dois, assim, é muito bacana. Sim. Vou pegar um gancho do teu comentário, Ana, que é o seguinte, que o Gianni fala muito de temperatura, né? E eu posso dizer também, sem vergonha nenhuma, que temperatura eu falava assim, isso aí não é possível que seja só assim e tal, não sei o quê. E na realidade, hoje, eu faço. Aqui em casa teve uma outra situação bem interessante. Eu abri um vinho branco, era um chardonnay com barrica, e a minha esposa gosta do vinho bem gelado. E aí eu já conheci o vinho, eu abri, eu falei assim, pô, tem alguma coisa errada com esse vinho aqui. Porque, cara, ele estava simplesmente neutro, morto. Sem morto. nada. Nada. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Aí, beleza, eu fui medir a temperatura, ele estava gelado demais. Aí entrou, eu convencendo a ela de não beber tão gelado. Né? Aí eu falei, vamos lá. Então... Aí eu peguei e fiz a experiência. Eu botei 2 taças. Uma taça eu deixei na temperatura ideal do Chardonnay, botei na tacinha de Borgonha lá e botei um outro gelado do jeito que ela gosta. E eu falei, agora vamos experimentar. Então, assim, o da temperatura normal explodiu. Ele simplesmente explodiu. Né? Ela então, percebeu? Assim, Ela percebeu. Ela percebeu. Então, assim, isso por exemplo, eu fiz essa experiência com o tanino, eu já gelei tanino demais para ver como é que ele fica na boca. Então, assim, são experiências práticas, né, que você consegue fazer em casa, não precisa estar em lugar nenhum, e para você medir. Eu lembro que aquele Cabernet Sauvignon que todo mundo sentiu tanino e você não sentiu, eu falei, cara, também não estou sentindo. Né? Então, assim, essa experimentação é extremamente importante. Então, assim, pegando esse teu gancho da temperatura, isso foi um negócio bem legal aqui, né? Porque e aí entra o conhecimento, né? Porque se você conhece, você fala assim, você talvez não saiba, né? Como o Gianni, sabe o que está errado com o vinho, mas você sabe que tem alguma coisa errada e você precisa pesquisar. E aí você vai na temperatura, você vai na taça, você vai em alguma coisa para ver o que de repente pode estar com um problema ou não. Então, assim, essa foi uma experiência muito bacana. Então, agora ela já bebe o vinho branco na temperatura normal, correta, e é isso é que é importante. Não, e é um exercício, inclusive, esse exercício aí é bom para a gente fazer com os alunos também, né, Jane? Assim como a gente faz exercício de harmonização com coisa que casa, com coisa que não casa, a gente precisa fazer um exercício também. Gostei da ideia de fazer, de pedir temperatura, bem geladão. Deixar bem geladão mesmo, para ele entender que realmente, tipo, faz a diferença, para a gente ver isso na taça ali, a diferença. Muito legal esse exercício aqui, vou até anotar aqui. Boa. De exercício de diferença de temperatura. Muito bom. E esse lance da harmonização, Marcelo, que você falou ainda que já está mais claro para você? Você já está praticando em casa? Não estou praticando. É jardim de infância. Estou no jardim de infância. Tem que aprender muito. Eu tenho aquele basicão lá que até vocês normalmente falam muito, que não é só isso, e obviamente não é, né? Que é carne vermelha, vinho vermelho, vinho tinto, carne branca, vinho branco. Né? Então, eu estou muito nesse basicão. Então, assim, eu tenho que aprender muito ainda, né? Principalmente nas questões de acidez do alimento, né? Porque a minha participação na cozinha ela é 0. Eu participo normalmente só comendo. Né? Então, entendi.
Então, assim, quem é o bambambam, quem é a bambambam aqui na cozinha e é realmente bambambam é a minha esposa. Então, eu participo só comendo. Então, assim, esse é um mundo novo para mim, é um mundo bastante interessante. Eu já participei de algumas harmonizações e vi algumas harmonizações que ficaram ótimas e outras que foram um verdadeiro desastre, né? Então, assim, eu já vi um pouquinho de tudo. Então, normalmente eu vou muito mais como convidado, né? Ou como alguma coisa assim, e aí faço aquela minha avaliação muito mais de paladar do que conhecimento, né? Então, assim, a harmonização, né? A semana da harmonização e esse módulo também no curso é um módulo que eu ainda preciso explorar bastante, entender, conhecer, experimentar, né? Uma vez eu estava na Eu Inimigo, o cara abriu um Pinot Noir na sobremesa e acho que serviu com chocolate, se eu não me engano. Eu achei super estranho. E eu não comi a sobremesa, mas quem comeu disse que estava ótimo. Então, assim, não entendi muito bem. Então, a experimentação na harmonização, acho que mais ainda é importante, né? Mais ainda é importante, porque a harmonização no restaurante ela já foi testada antes, né? Com certeza, né? Certamente. Certamente foi. E essa história de Pinot Noir com chocolate aí, Diane? Então, na Argentina tem muito dessa história de servir vinho Malbec ou vinho seco com algum tipo de sobremesa, especialmente aquelas sobremesas que tenham chocolate. Eu confesso para você que eu sou bastante reticente quanto a isso. Eu acho que sobremesa, comida doce, os doces, o chocolate, cada um tem o seu parceiro ideal para fazer uma harmonização legal. Eu penso que quando a gente está com um alimento doce, bem adocicado na boca, bem doção e tudo mais, você precisa ter alguma coisa que tenha a mesma sensação. Senão você faz um choque muito grande e não é um tipo de choque que é bacana. Não é um contraste que é legal. Nem todo contraste é legal. Né? Senão seria muito fácil qualquer coisa com qualquer coisa. Existem Sim. harmonizações que só funcionam pelo contraste. O Sauternes com Roquefort, por exemplo, é doção pra caramba, é salgadão pra caramba e é perfeito uma coisa com a outra. Mas eu não consigo sobremesa que não tenha, eu não consigo colocar junto com a sobremesa um vinho que não tenha doçura. Né? Seja de um vinho fortificado como o Porto, ou de um Late Harvest, ou de um Moscato, dependendo da sobremesa. Talvez eu não tenha passado dessa fase ainda. Estou nessa fase de docinho com docinho. Mas quem sabe. Não. Eu já testei aqui várias vezes também. Não é uma coisa que eu gosto também. Não assim. gosto, não. Eu Não gosto dá de comer o chocolate. Eu bebo vinho e aí depois que acaba o vinho eu gosto de comer chocolate, fato. Mas misturar um com o outro assim, um vinho seco, um chocolate assim, também não. Já testei várias vezes. Não orna, não casa. Não casou pra mim também não. Comentário está rolando eu aí? acho Não está também. rolando? Tá rolando, claro. Doce com variar, doce. Isabel tá falando aqui. A Silvinha falou que sentou no supermercado para assistir. Aproveita e compra a garrafinha já. Compra o que antes de sábado. Já boa. compra o que exatamente. Compra o que antes de sábado. E ela me mandou uma mensagem exatamente, mas que antes que eu compro? Eu falei, olha só, você vai lá no seu mercado, vê o quanto que você tem. Ela deve ter ido fazer isso. Vê o quanto que você tem aí no seu bolso para você que você quer investir. Encontra seu quiante, porque é exatamente esse exercício que a gente quer provocar em vocês. A gente quer que vocês realmente façam esse trabalho de escolher um vinho. A gente já tirou todos os tintos ali, só tem quiante. Então eu sei que aqui dentro tem um mundo, mas é um mundo legal para você explorar, olhar e ver o que você gosta. Fala, Diane. Completando isso, cara, eu acho o seguinte, esse medo de escolher, será qual quiante que eu vou comprar? Será que eu vou errar? Mas por que errar? Não vai errar. Sabe, o grande barato é você pegar um vinho, Marcelo estava dizendo isso, sabe, experimentação. Vou pegar esse quiante aqui, vamos ver como é que esse vai ser, não vou acertar, não vou errar. Vou beber, vou degustar, falei, é gostoso, paguei tanto e é isso tudo, que maravilha, então paguei tanto e não tem grande coisa, esse aqui eu não repito. Né? Mas se você não experimentar, você não vai conseguir começar a fazer, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Tem que experimentar. Então, para concluir essa história do quiante, é um quiante, vai lá no supermercado, na sua loja,
Chianti del CG básico, sem ser o Chianti clássico. Todos eles vão funcionar perfeitamente bem com esse prato que a gente vai ter. É isso aí. Já deu um spoiler, já falou que vai funcionar, né, Júnior? Mas a ideia é essa mesmo. Espero que sim. Espero que sim. Não, vai funcionar. E não esqueceu a nota de 500 euros debaixo do prato do nhoque, né? Exatamente. É o nhoque della fortuna que chama. Nhoque della fortuna. O quanto você colocar ali embaixo, mais vai voltar para você. Isso aí. Exatamente. Botar o cartão de crédito, né? Botar o cartão de crédito. Pô, não fala isso pra mulherada, não, que a mulherada vai botar, hein? E vai pedir sem limite. A Poli já tá com Chianti já na adega, tá pronta para nossa degustação, isso aí. Você já tá com Chianti, Ana? Você já tá com Chianti? Já. Eu não, eu ainda não. Eu também não. Eu vou sair amanhã, na verdade. Vou sair de casa amanhã e vamos ver. Hoje eu fico em casa o dia todo. Escolho um dia da semana para sair. Esse negócio não pode sair muito. Eu também não quero sair muito mesmo, não. Então, amanhã que eu vou sair fazer umas coisas e tudo mais. E, gente, é isso. Marcelo, adorei essa história. Adorei muito conversar com você. Obrigada por ter dado um voto de confiança aí para ser aluno nosso aí do Turma 2. Espero que você esteja gostando. Tem muito ainda pra gente, muita coisa pra gente aproveitar até o final do ano. Tem muita degustação pra gente fazer junto. E tenho certeza aí que essa parte aí de harmonização vai ser um caminho a ser explorado por você e que você vai, com certeza, daqui a um tempo, vai ver assim, vai estar realmente fazendo na prática ali com a sua chefe aí personal que você tem dentro de casa. E daqui a pouco vai estar praticando muito mais, porque não tem coisa melhor do que um bom vinho, uma boa comida, né, gente? Vamos combinar. E agora tá vindo o clima propício para isso, né? Mais propício ainda. É verdade. Exatamente, mais propício ainda. Então é isso, gente. Obrigada aí, obrigada, Marcelo, pela sua disponibilidade, vir aqui contar sua história pra gente. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, se você quiser dividir aí com seus familiares, contar sua história aí para sempre, tá joia? Mostrar para sua esposa aí também. Então, e eu espero você aí que está aqui assistindo essa live com a gente, que por acaso, se você ainda não assistiu ao vídeo 1 da nossa Semana do Vinho, Harmonizando Tintos de Inverno, ainda dá tempo, é um vídeo de 25 minutos, dá para assistir rapidinho aí no intervalo. E se você ainda não fez inscrição, pode entrar em vinhotododia.com.br para você se inscrever e começar a participar da semana com a gente, que sábado a gente tem uma degustação ao vivo e harmonizada. Com harmonização, exatamente. Com harmonização, vai ser demais. Exatamente. Gente, obrigada. Marcelo, vou deixar você. Não, só agradecer a vocês, agradecer o pessoal que está aí nos assistindo. O papo foi ótimo, falar de vinho sempre é muito bom, sempre é muito agradável. É um prazer estar aqui com vocês, Giane, Ana, e a gente vai se falando. Vamos lá, mete o saca-rolha, vinho na taça e vamos para frente. É isso aí. Um grande abraço, beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Boa tarde. Até daqui a pouco. Até às daqui a 19 pouco. horas. Exatamente, às 19 horas a gente volta aqui, uma live com um tema, que tipo de apreciador você é. A gente vai comentar o vídeo de ontem que foi liberado lá na Semana do Vinho. Tá joia? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, abraço.